trouxemos esse vídeo. Esse vídeo foi até postado no grupo, vocês viram? É um vídeo bem bacana para o que a gente vem discutindo. Na última reunião, foi importante a gente falar o que precisa melhorar, lembram? Todo mundo falou um pouquinho. Agora a gente também pode ver um outro lado da situação, né? O que a casa já tem de bom? O que a gente pode desenvolver ainda melhor? O que tem também que a gente pode aprimorar? Mas aprimorar com cuidado, cuidando do outro, cuidando da casa. E aí a gente trouxe justamente esse vídeo para a gente partir para essa nova etapa da nossa reunião, falando um pouquinho disso. Ficamos também de outras pessoas trazerem outras sugestões do que poderia ser melhorado. A gente vai discutir isso também. Mas agora o Antônio vai aprofundar um pouquinho em relação a isso. Depois a gente vai dar um tempo para vocês falarem o que vocês ainda acham que a gente pode melhorar aqui no centro, o que cada um também pode melhorar em si, e que cada um pode melhorar aqui no centro, para a gente fazer um trabalho bacana. Tem microfone? Estou me acostumando. Vai trabalhar? Foi ou não? Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Você trouxe o outro vídeo? Tá. Tem um outro vídeo também. Não é que a gente vai ficar a tarde toda vendo o vídeo não, tá? É só para a gente refletir um pouquinho sobre as coisas e partir, né, de um princípio para poder a gente alcançar a condição que é o nosso destino, né? A perfeição, né? Então, diante de algumas coisas que vem acontecendo, se chegou, né, a um consenso para a gente compartilhar a visão também de outras pessoas que estão tentando alinhar, né, uma forma que as pessoas consigam, né, se desenvolver sem se agredir, sem agredir o próximo e tentar, né, alcançar um entendimento dentro de uma consciência mais coletiva, tá? Então, hoje, né, além dessas questões que nós estamos trazendo, temos já, né, de forma assim trabalhada algumas orientações, né, de como as coisas devem ser conduzidas e vamos assim discutir com vocês, tá? E tentar assim alcançar a melhor forma possível de se materializar isso sem que as pessoas se sintam desconfortáveis, tá bom? Conseguiu, filho? Tá bem. Ah, tá. Está trabalhando, né? Olha, vocês conseguiram, assim, vamos chamar assim, captar o que foi dito nesse vídeo anterior? Sim. Certo? Vocês conseguem, assim, ver de uma forma tranquila? Ou assim, não é bem assim, ele não falou nada com nada, não sei. Qual foi o sentimento de vocês? Não é o sentimento de mudinho não, viu? Está todo mundo mudo. Não, tem que falar. Segundo meu amigo, ele está correto. Todo mundo concorda com ele? E a outra parte que ficou calada? Discorda? Eu não estou ouvindo nada. Vocês concordam ou discordam? Pronto. Agora vem a parte, né, que a gente diz assim, é a mais fácil de todas, né? A gente tentar traduzir isso em comportamentos, né? Que às vezes a gente acaba colocando as coisas de uma forma que entende, mas quando vai partir para a prática, age totalmente de forma invertida. Então, assim, ouvir uma vez só não é o suficiente, né? Porque a gente leva um pouco de tempo para poder assimilar coisas novas, né? Então, às vezes, se a gente não tiver assim, um critério de tentar entender de fato o que está tentando se falar,
naquele momento você acaba tendo um reflexo, né, do que foi tentado compartilhar, mas não consegue fazer com que isso se torne parte da sua vida. Então, o desafio é exatamente isso. E observe, a gente, né, trouxe um vídeo, né, e já foi também compartilhado no grupo, sabe? No grupo. Vocês também tiveram a oportunidade de ver e tem que fazer uma reflexão. Mas a reflexão é só de uma forma assim, intuitiva, no senso comum? Não. Lembram-se que nós combinamos de que vocês tentariam fazer. Está fazendo água? Está falando algo? Não, tá bom. Meditar sobre determinados assuntos. Não foi isso? Pronto. Tem algumas pessoas que, né, comentaram comigo: opa, Antônio, realmente, depois que eu comecei a meditar. Já está bem? O vídeo está pronto? Pode ver isso. Preste atenção um pouco no vídeo. Não no sentido de dizer assim que, não é por causa disso que eu vou mudar minha concepção. Não. É para vocês entenderem que está existindo um movimento de uma mudança, assim, não só de concepção de filosofia espiritual, como as pessoas estão começando a perceber a importância dela na sua própria vida e na vida das pessoas. Manda o vídeo aí, meu filho, por favor. Já está indo? Ele falou isso. Não está vindo, pai. Tá. Tomara que não seja um grau, né? Ligar de paralela, né? Vai chegar aqui, cara. Manifestou. Você não tá no meio, meu filho? Manifesto. Tá. Sim, gente. E aí o que acontece? É um estudo, eu vou até esse ponto. Tá bom aqui, Zé? Tá bom, pai. É um estudo que cientistas, né, na área da medicina estão desenvolvendo um conhecimento relacionado a que, se eu exercício a espiritualidade dentro de um patamar, né, de consciência, eu consigo perceber que as pessoas ficam menos doentes e que esse estado, né, de percepção da doença começa a desaparecer. Então, ele, em resumo, ele diz o seguinte, que foram feitos mais de 100 estudos sobre isso e que eles chegaram à conclusão que sim, você desenvolver a capacidade espiritual, vocês conseguem transcender muitos problemas na vida de vocês, inclusive as doenças. Pronto. Médicos devem abordar a espiritualidade dentro dos consultórios. A orientação inédita em todo o mundo é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A ideia é respaldada por mais de 100 estudos científicos que comprovam benefícios da vida espiritual para a saúde do coração. O primeiro desafio dos médicos brasileiros foi definir o que é espiritualidade. É importante para conceituar a espiritualidade, conceituar primeiro religião e religiosidade que não representam espiritualidade. E se não é religião, é o quê? É algo que a gente usa para justificar algumas coisas que a gente não tem justificativa racional, eu acho. Eu dou essa metodologia isso mais importante, né? A metodologia mesmo. Espiritualidade também é autoconhecimento, você consegue ter uma visão plural da vida, né? O grupo de estudos em espiritualidade e medicina da Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um conjunto de recomendações sobre o assunto. Para isso, os integrantes do grupo chegaram a um conceito que pode ser mensurado a partir de alguns valores. Perdão, altruísmo, compreensão, gratidão, ressentimento, mágoa. Isso previne ou aumenta o nosso adoecimento? A diretriz foi baseada em mais de 100 estudos que comprovam os benefícios da espiritualidade para a saúde mental e física dos pacientes.
As recomendações são aplicadas não só para a prevenção das doenças cardíacas, mas também durante o tratamento, para ajudar a reverter o problema. São essas evidências científicas que a gente consegue trazer para o meio acadêmico, é que conseguimos fazer esse embasamento, uma ação inédita no planeta, né, uma coisa que nós não temos essa diretriz em nenhuma outra sociedade. Mas é um fato que se deu porque justamente nós temos esse cuidado de fazer realmente as questões de comprovação mesmo, não simplesmente o achismo. Ao todo, são 13 orientações do que o médico deve e não deve fazer ao abordar a vida espiritual do paciente. É recomendado, por exemplo, perguntar sobre a espiritualidade e a forma como linkar emoções como raiva e perdão. Mas o profissional não pode prescrever nenhuma atividade religiosa. O documento diz ainda que o cardiologista deve sentir a abertura dada pelo paciente para indicar alguns caminhos que o ajudem a lidar melhor com os sentimentos negativos. A atividade física, ela alivia muito essa carga emocional negativa. Segundo, tem pessoas que são propensas a aceitar a meditação. As pessoas que meditam, elas tendem a ter pressão arterial mais baixa, elas tendem a se ajustar melhor às situações difíceis. Outros pacientes não têm terapia, análise. São pessoas que também têm uma boa aceitação para discutir. É por meio da meditação que esta publicitária procura se espiritualizar. A prática surgiu na vida dela depois de um desconforto físico. Eu tinha palpitações frequentes, né? Parava no ambulatório do trabalho, parava no hospital eventualmente, né? E sempre convivendo com uma palpitação, uma arritmia que não é confortável, né? E por que é espiritualizar? Porque a meditação atrai essa expansão da consciência. A partir do momento que você consegue silenciar, que você consegue entender quem é realmente você. Há 2 anos, a mente da Caroline ficou mais calma e o coração também. Presidente, você deixou de sentir raiva? Jamais. Rancor? Não. Você acha que você consegue perdoar mais? Consigo. Por quê? Porque é esse o processo. Você começa a entender que você não perdoa para o outro, você perdoa para você seguir. Você começa a entender que tudo isso é para o seu bem. Vocês pararam para observar que o que foi dito, a gente tenta aqui passar para vocês no mesmo sentido. Eles colocaram um direcionamento cardíaco, né? Mas entendam como um processo conjunto, né? Porque foram eles que iniciaram o estudo, então os cardiologistas, né, que foram os precursores, né, do estudo. Então, talvez por uma ideia assim sistemática, né, de entendimento de quem foi o estudo, mas assim se refere a todo o corpo, certo? Então, assim, observem que a própria condição, a evolução humana, ela está se direcionando já para outros caminhos. Ele não disse, ó, você vai ter que tomar remédio, você vai ter que tomar... Ele falou isso? Hein? Não. Ele disse o quê? Você tem que meditar a ponto de se curar. Não foi isso? Vocês entenderam dessa forma? Todos? Mesmo? Pronto. Então, nesse sentimento que a gente está aqui se disputando, como considerar dessa forma, eu posso dizer que a ideia, né, de se trabalhar numa casa dessa é que eu estou curando alguém ou estou me curando? Os dois itens, na verdade. Os 2 itens? Os 2. É isso mesmo? Oi? Você ajuda o próximo e você ajuda a si mesmo. Certo. Vamos dizer que as pessoas, quando vêm aqui procurando ajuda, elas estão em busca de ajuda, né? Por não entender certos caminhos, certo? E você mostra um caminho para ela também se curar, né? Então, assim, muitas vezes, né, as pessoas, elas não conseguem, assim, se aproximar de entendimentos, como o primeiro vídeo, lembra? Né, que foi dito, explicado assim, de uma forma bem objetiva, não tem poder, é bem objetivo. E o segundo mostra o quê? Que muitas vezes certas pessoas têm propósito, têm o seu destino, certo? Então, pode-se dizer que umas certas pessoas comentaram se realmente o Brasil seria a pátria do Evangelho, não é isso? Isso. Não tem essa conversa? Pronto. A gente olha nesse vídeo, qual o sentimento que vocês têm em relação a essa questão
do Brasil ser a pátria do Evangelho? Quem falou negativo? Não. Negativo? Como assim, meu filho? Porque existe tanta violência aqui nesse país, tanta hipocrisia, mesmo dentro dos evangélicos que se consideram possuídos dela. E é inacreditável que seja um país evangélico. Pronto. Ó, lembra-se, gente, que nós aqui estamos como os irmãos e irmãs tentando chegar no entendimento ao ponto de perceber que estamos tentando nos melhorar, não é assim? Então, por exemplo, meu irmão, com toda a educação, com todo o sentimento que eu tenho por você, você é uma pessoa especial na minha vida, mas eu vou ter que discordar. Porque assim, gente, ó, se cada um fizer o seu papel, isso vai continuar desse jeito? Não. Agora, sei lá, de repente eu faço o meu pela minha boca, vai resolver? Não. Então eu vou continuar a observar aquilo que ainda está relacionado a mim. Ah, pai Antônio, eu não concordo. O senhor está dizendo então que eu sou um cara violento. Eu não disse isso, disse? Você pode ter instintos primitivos que levam você a perceber aquilo com muito mais evidência. Vocês tinham ciência desse estudo? De outra forma, não foi? A maioria não é isso? Desculpe também colocar outra coisa. Vocês viram falar de uma menina, aqui mesmo, é Bahia, na Bahia, que ela conseguiu purificar a água com a energia do sol? Sim. Vocês viram? Pouca gente falou aqui, não foi isso? Eu tudo. Pronto, pouca gente viu. Foi aonde? Aqui. É isso? Oi? Não entendi. É isso, não é daqui do Brasil, né? Pronto. Gente, as pessoas que elas têm um papel definido de transformação estão começando a aparecer. Certo? Porque se chegou um tempo de dizer assim, ó, calma aí, tem muita violência, tem muita. Como é que ele falou mesmo? Descaração? Foi o que eu entendi. Crimes, corrupção. Foi assim que você falou? Mas você não pensou em descaração, não? Tem certeza? Olha, gente, vocês ouviram? Era para ter dito. Então eu captei isso como pensamento. Então eu tenho culpa? Não, eu só falei a verdade. Meu irmão, meia culpa, né? Por que meia culpa? Eu me amasso com a culpa. Não estou brincando, meu filho. É só para a gente. Ó, então, gente, o que acontece? César me fez uma pergunta na reunião passada. Não é isso mesmo, César? Reunião passada. Ah, então, sim, o senhor falou que todo mundo é bonito e vai sair daqui iluminado, vai sair daqui com pessoas totalmente diferentes. Mas sim, qual é mesmo o que a espiritualidade espera de nós? Foi isso, meu filho? Me corrija se eu estiver errado. É a visão de onde chegaremos, na verdade. Pronto. E aí, a gente falou, né? Que o ideal. Que vocês estariam substituindo os lugares onde as pessoas se tratavam, a medicina, não é isso? Foi isso que eu falei para você? Hospital, né? Não foi isso? Pronto. Se a gente observar esse vídeo aqui, não seria uma tendência? Correto. Gente, por favor, vocês vão responder ou vão ficar repetindo? É uma tendência ou não? Pronto. Foi pai Antônio que disse, foi um estudo científico que comprovou e foi certificado que a meditação é um meio de se curar. Vocês concordam com isso? Pronto. Agora vamos tentar ver a coisa de uma forma espiritual. Vocês têm meditado? Quem disser que está e não está, vou levar para o limpo agora. Aí todo mundo vai ter uma situação assim de dizer, patrão, não é o senhor que acorda cedo, que pega ônibus. Como é que fala, né? Apertado, né? Tá muito apertado, chega em casa
estressada. A mulher ou o marido reclama de tudo, e a comida, a roupa. E aí parar assim 15 minutos, você não quer demais não? Pode até ser, mas será que talvez isso tudo não esteja forçando você a procurar isso? Você já parou para pensar sobre isso? No final do último encontro, a gente fez uma proposta. Não, eu não quero nem, eu quero assim. Para todo mundo começar com 15 minutos, lembra? Eu lembro, mas eu vi que o negócio ficou feio, aí eu desisti. Aí eu vou conversar de novo outro dia. Entendeu? Aí assim, gente, a gente está aqui, né, assim, conversando de forma assim muito próxima, sem, né? Mas entendam, se a gente não der o primeiro passo, não consegue. Você vai ficar naquele martírio que o moço no primeiro vídeo falou, só reclamando, só vendo defeito, só vendo. E no outro, você não vai perceber que está coexistindo uma relação evolutiva em relação ao entendimento espiritual. Tá dando para entender, gente? Então, se meu olhar não estiver direcionado para essa busca, o que eu vou enxergar? Descaração, política, né? Não é isso? Aí o pessoal fala assim, tô brincando, não, eu te conheço. Não, gente, calma, olha o povo já, né? Deixou o negócio meio escuro aqui, né? Mas assim, eu estou falando assim com ele assim, porque assim, gente, os problemas, eles existem. Tudo bem, a gente pode ir lá, olhar, opinar, mas necessariamente você condicionar uma situação de definição, tipo assim, ele é ladrão, você está errado. Antônio, por que eu estou errado? É dessa forma que você quer mudar? Entenda o que eu quero dizer. Quanto mais você fala que ele rouba, o que ele mais faz? Observem que esses moços, eles sabem que são, como é que fala? Vigiados, né? Não, vigiados, rastreados, né? Eles sabem, mas eles deixam de fazer? Mas por quê? Qual o olhar que vocês têm sobre eles? E o rastreamento vira testemunho em seu favor. Quando você faz a coisa certa, as câmeras, filmando, isso tudo é testemunho em seu favor. Não, eu digo assim, meu filho, por exemplo, quanto mais você fala que ele é ladrão, o que ele mais faz? Continua roubando. Aí você fala assim, oi? Não tá dando força, gente. Aí tem ele, não, ladrão, tá todo. Não, observe. Ninguém é ladrão para começo de conversa. Eu só pode estar ladrão. Pronto. Não existe nenhuma, não conheço nenhuma raça chamada ladrão. Pronto. Minha filha colocou bem a situação. Mas o que você mais percebe o pessoal falando? Ele é ladrão. É simpático, né? Só? Não. Não. Vira outra nome do frango aqui. Todo mundo vai pegar o frango. Principalmente você, né, meu filho? Gente, repita aí. Gente, por favor, manda ele tapar os olhos. Alguém acredita nele? Eu não acredito. Não, ele, assim, tudo bem, mas ele vai pegar para alguém, né? Ó, eu peguei ali, mas não foi para mim não, viu? Foi para você. Então, olha, gente, a capacidade que a gente desenvolve em criticar, em apontar, em olhar para a pessoa e tentar racionalizar uma personalidade é muito rápida. Mas você fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, uma percepção, como foi dito no vídeo. Hoje eu me enxergo de outra forma que a moça falou. Você perdoou, mas ela falou firmeza. Ela não disse, não sei. Você entendeu, gente, a diferença? Então, as pessoas, elas vão se condicionando aquilo que vão pensando.
Então aí chega uma vizinha, poxa, aquela mulher não vale nada, ela nunca viu ela nunca falou com ela, e ela nem conhece ela. Aí a outra, realmente, eu reparei, viu? Ela não vale nada mesmo. Ó, aí quer dizer, já foi duas conclusões de pensamento, né, denegrindo uma pessoa. Aí ela se aproxima com o intuito de conhecer, aí já faz cara feia, eu sou assim mesmo, você que não presta. Quer dizer, são preconceitos, né, que já vão se estabelecendo como uma ideia verdadeira das pessoas, e elas acabam se limitando a ter uma experiência extrasensorial ou espiritual para lhe dar uma condição de vida melhor. Porque repare, essa pessoa que medita dentro de um campo que lhe dê uma relação espiritual, ela nem tem tempo de estar criticando ninguém. Não tem tempo, não. Por quê? A relação que ela começa a coexistir com a alma é totalmente diferente. Ela procura o quê? Se trabalhar. O que foi que aconteceu com a menina que estava estudando sobre a purificação da água com a energia solar? Alguém lembra? Ela tem quantos anos hoje? 20 e pouco, não? 19, eu acho. 22, não? 19, hein? Pronto. Mas aí você lembra que ela disse que quando começou o estudo, não foi agora não. Desde os 13 anos, 13, 14. Não foi isso? Você viu que ela construiu uma situação de realidade a qual ela consegue provar que podem fornecer água potável da mais puríssima qualidade sem gastar muito. Isso é revolucionário? Eu preciso encher de máquinas um componente para sair uma gota de água cristalizada? Vocês estão entendendo a questão que está aqui se falando no momento? Da simplicidade das coisas? Hein, gente? Estão mesmo? Então, assim, essa água ela é muito mais cristalina do que essa água que dizem que são potáveis. E aí o que foi mais interessante que foi dito pela acho que foi a que faz a comprovação, né, se a água ela disse que os cristais se tornaram mais perfeitos. Vocês ouviram isso? Eu acho que poucas pessoas viram esse vídeo. Pronto, não, aí a gente procura para trazer, para depois discutir. Mas como eu quero chegar, gente, as coisas que estão relacionadas à espiritualidade estão se evidenciando ou não? A moça que o senhor está se referindo é a Lauressa? Oi, filho? É a Lauressa da Aqualuz? É porque eu não gravei o nome, eu só vi a... Da Aqualuz? Que transforma a água não potável em água potável? Isso, com a energia do sol. Eu falei com ela. Você falou com ela? Ela voltou atrás. Você falou com ela e você gostou do... Ela é uma pessoa fantástica, ela só quer fazer o bem para as pessoas. Pronto. Ó, repita aí, por favor, meu filho. Ela só quer fazer o bem para as pessoas. Você acha, gente, que ela não veio com destino para fazer isso? O material, inclusive, no escolar. Pronto. Aí você, tem uma proposta, né, de você fazer um trabalho sobre a questão da água, não é isso? Aí você complementa com ela. Viu? Porque vai ser importante mesmo. Ela saiu da onde, gente? Não, sim. Do Brasil. Do Brasil. Isso daí é muito comparado ao benefício que as pessoas vão adquirir. O Não é isso? dela é para 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas. Só aqui. Né? Então imagine, gente, o quanto essa pessoa vai ser um divisor de água na vida das pessoas. Uma pessoa, ó, presta atenção, uma. Imagine um grupo. Vocês estão conseguindo captar isso? Não, meu filho, não existe coincidência, não. Né, Sérgio? Existe coincidência? Você já viu, foi? Não, eu tô ficando doido. Gente, ó, eu sei que tem pessoas que não acreditam em certas coisas. Não tem problema, eu não me incomodo com isso. Mas
Se vocês analisarem as coisas com calma, geralmente a gente acaba se relacionando com as coisas e ela vai se projetando. Por quê? Existem duas outras pesquisas interessantes também para... Não, elas estão surgindo assim, de forma periférica, né? Para depois apresentar para a humanidade, né? Tesla brasileiro, já ouvi falar também. Eu vou falar depois sobre ele. Isso. Mas, gente, é assim, ó. Por que a gente está colocando esses fatos aqui pra gente, antes da gente discutir o que a gente chegou, né, em comum, para tentar a gente agregar uma consciência coletiva? É para vocês refletirem. Antes de chegar assim, como às vezes fazem, né? Ah, tá, Antônio, eu estou me sentindo bem aqui, não. Eu vou embora do meu filho, ou minha filha. Com toda a certeza que se você quiser voltar, você vai ter a porta aberta. Claro, né? Desculpa. E aí, assim, o que a gente quer, né, de vocês, no sentido de que isso tudo que está se construindo vai trazer assim, uma benéfica. É significa, não? Para a humanidade. Só que assim, eu tenho uma visão, eu tenho um tempo, eu tenho um espaço e tenho a certeza. Mas se vocês não entenderem o que está tentando se alcançar, a gente não vai conseguir chegar lá. Ficou claro isso? Depois gostaria de ser mesmo? Eu quero sim, assim, coletivo. Pronto. Porque a gente insiste tanto, dentro de agora de uma cautela, a questão da visão espiritual. Olha, a gente está hoje tendo a possibilidade de falar com as pessoas de forma mais aberta, né? Antes não podia, porque já se sabia que a humanidade ela estava engateando. Então, se você viesse com informações que transcendessem, né, a condição de pensamento que existia naquele momento, poderia trazer um grande prejuízo mental, né? E aí já se teve experiências com a humanidade, né, dessa forma, trazendo conhecimento assim que desse, né, um passo evolutivo gigantesco. E muitas dessas pessoas não conseguiram absorver isso de forma assim, tranquila e equilibrada e entraram no estado ovoide. E falando em ovoide, hein? Vocês estudaram esse sim luxo? Sim? Não? Bom. Olha só, quem estudou quer falar um pouco sobre isso? Por que você não falou não? Por que não? Por que não? Tá com vergonha? Você quer jogar até aí? Não também? Miguel estudou? Quer falar um pouquinho, Miguel? Prefiro que você fale, né? Alguém mais, gente? É o que, gente? Ninguém? Engraçado. Esse povo só vai apertando a minha mente. Quando a gente, né, quer compartilhar as coisas, ninguém quer. Quem mais estudou? Você ganha. Não, você disse que é uma pessoa inocente e pura. Então você tem que estar aqui. Você que falou. Falou assim, que se o caminhão caísse, você era o único que não ia roubar o frango. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não, não é do frango não, do bode mesmo. Ele falou sobre o quê? O bode? Não, gente, vai marcar de novo para estudar de novo? Pode. Tudo bem. Mas assim, então essa grande parte, né, da população, nesse determinado tempo, acabou entrando no estado ovoide. Então, irmãos espirituais, entendendo que
necessariamente não teriam forças para as pessoas se libertarem, aí irmãos espirituais atuam, né, naquela região para descondensar aquelas energias e libertar as almas. Só que elas não conseguem, vamos chamar assim, enxergar a vida tão facilmente como antes. É como se elas precisassem passar por estágios, novamente, né, de transição evolutiva. Aí os irmãos espirituais se comprometem a guiá-las, tá? Para poder elas alcançarem novamente um estado de consciência que o planeta comporte. Tá? Essa parte deu para entender? Mesmo? Pronto. Diga. Eles que falavam que alguns outros espíritos de cadência mais baixa pegavam esses ovos e acumular o corpo das pessoas, as pessoas começavam a ficar mais doentes por conta de estar com esses ovos pelo corpo. Aí eu queria perguntar ao senhor como é que é possível uma coisa dessa. No caso, eu não vimos assistir os magos pegavam parte desses ovos, né, e utilizavam como forma das pessoas elas estão doentes. Isso, ó. A ideia de vocês estudarem era para justamente ele discutir algumas coisas, até para vocês entenderem, né? Porque se eu ficar falando sozinho em relação às coisas, fica monólogo, né? Não é isso? Aí vocês estudam, não, pô, padre, eu vi isso, como você trouxe, né? Como é que realmente é verdade? Eu senti uma. Vocês entenderam, gente? Tem que ter essa maneira, né, da gente tentar se aproximar de conhecimentos. Eu posso falar, mas eu acho interessante vocês também estudarem, né? E assim, observem que o vídeo 2 disse o quê? Fizemos mais de 100 estudos, não foi isso? Ou seja, eles desenvolveram um conhecimento. Não foi uma coisa que eles pegaram hoje e amanhã eles publicaram. Isso aí que ela falou. E chegou aqui e disse, ó, não, eles passaram por um tempo estudando, desenvolvendo o intelecto e alcançaram o conhecimento. Então vocês, gente, não são diferentes. Eu não digo assim que vocês peguem 100 livros da lei, não é isso. Mas, por exemplo, teve um assunto desse, poucas pessoas foram estudar. Aí depois que a gente tenta passar outros conhecimentos que estão relacionados, a gente não pode. Porque as pessoas não estão assim dentro de uma condição que vão conseguir assimilar aquilo que foi dito. Aí vai surgir um bocado de dúvida. Aquilo ali não sei para quem falou, mas não estudou. Mas quer questionar. Então, assim, olha o que ela disse. Você pode repetir, minha filha? No vídeo que eu assisti, alguns vídeos que eu assisti, falou que alguns espíritos, né, de carência mais baixa, eles utilizam esses ovos, né, no caso do corpo das pessoas, que elas passam a ficar desenvolvendo até doenças que não eram para desenvolver por conta daqueles ovos que foram encontrados. Isso. Ó, assim, só em resumo, né, para a gente passar até para outra etapa. Nós não conseguimos resgatar todos os ovos mesmo, não. Tá? Então, assim, tem irmãos espirituais que eles comentam, né? Assim, sobre certas coisas que eu até já comentei com vocês. Então, esse recomeço, às vezes, que a gente tem com esses irmãos que estavam nesses ovos, é complexo, é complicado, leva tempo. Muita gente não entende que uns conseguiram e outros não. Por isso que a gente precisa ter esse olhar espiritual. Para entender que aquela pessoa que ainda está num processo complicado em relação a alguma coisa, ela não tem que ser julgada. Poxa, aquela pessoa é fascinada por fulano e gosta de Beltrano e não consegue se libertar, e só reclama e chora.
E aí, assim, gente, a ideia é o quê? A gente ampliar a nossa capacidade de perceber o outro, mas com que olhar é espiritual. Porque quando eu olhar para ele, eu não vou ver essa pessoa linda que está aqui. Eu vou ver uma alma que é igual a minha, não é assim? O Deus que há em mim habita em ti, não é assim? Vocês entendem que tudo leva a gente a perceber as coisas dessa forma? Não é isso? Então, o que é que acontece? Essa construção, gente, não é fácil. Você perceber que você é um fragmento da divindade. Então, reconhecer isso de forma completa, não abstrata, mas sim com sentimento, é muito, muito, muito fácil de encontrar. Porque a gente já deu o caminho. Gente, medite no mínimo 15 minutos. Tem gente reclamando. Mas se você dormir e não montar, ajuda. Não, eu tô aquela sujeira da cabeça, eu vou lá pra fora. Vai pronto? Porque eu tô sentada, cadê eu turma, daqui a pouco Pronto, aí. Olha, filho. E essa seleção desses ovoides foi feita de que forma, assim, aleatória ou o médico... Você está sem moral, porque não falou. São duas questões. Primeiro, a reencarnação ou a projeção? Se a projeção, como é que faz o ser virar ovoide? Aí tem a segunda parte da questão. Por exemplo, ovoide, né, são aqueles seres, vou dar um exemplo, recém-desencarnados, em que certos seres como mago negros, né, como alguns dizem, os fascinam e aí absorvem a sua energia e ele vai se distorcendo até virar aquela forma que o povo diz ovo, né? E aí implanta encaminha esses seres para determinados locais do umbral, ou sei lá da onde, certo? Pronto. Mas nesse caso, com as pessoas que não cumprem a sua missão e entram nesse estágio de ovoide, ocorre no sentido, porque assim a gente está falando da depressão, né? Então quando foge do destino, a pessoa tende a entrar na depressão. Então o ovoide seriam aqueles seres que não cumprem a sua missão e passam pelas distorções como depressões e depois do desencarne, a fase seguinte é virar ovoide. É uma tese ou uma pergunta? Não, estou brincando com você. Não, gente, o que ele falou tem todo um sentido, tá? Eu vou fazer assim. Então, o ovoide é aquele cara que ia para o umbral, quando for para o umbral, passou direto para... Calma. A gente vai discutir sobre isso com mais profundidade outro dia. A gente tem uma pauta aqui para discutir. Eu peço desculpa, né? A gente só entrou nesses méritos para a gente refletir, né? A gente vai discutir algumas coisas e a gente precisa se perceber como almas, tá bom, gente? Vamos tentar olhar as coisas de alma para alma, tá bom? Assim, ó, essa questão, né, do ovoide, eu vou falar só sobre um ponto, né? E partindo da ideia da depressão, tá bom? E os outros depois a gente discute. Vamos dizer, posso falar você, Miguel? Pode. Dizer que Miguel não cumpriu o destino dele. Bagunçou, criou mais de infinitas ramificações e se acha, né, o último biscoito do pacote. Miguel, vamos mudar então para ninguém achar que eu estou falando dele mesmo. E biscoito recheado. Eu sei que você... Tudo bem, vai falar. Vou falar de garoto então, pronto. O biscoito está cheio. E você está vazio. Eu dormi sem graça. Haroldo, né? Tá. Também se acha o último biscoito do pacote. Chega lá do outro lado, desencarna. Com depressão. Vamos, né? Chega lá, desencarnou, né? Foi para o umbral, claro. Voltou para o limbo e chegou num ponto de se recompor. E aí os irmãos dizem, olha meu irmão, aqui é seu espelho da alma. Você vai enxergar tudo aquilo que você queria fazer e tudo aquilo que você não fez. Né? E daí começa a entrar num processo de vivência daquilo que ele deveria fazer. E o sentimento dele começa a entrar num processo assim, de contorção. Né? Como se dissesse assim, poxa, eu deveria ter feito isso e não fiz.
Essa relação começa a demonstrar para ele que ele não fez quase nada daquilo que eles tinham se programado a fazer dentro de um estado de consciência. A consciência dele começa a perder estado de luz. Ele fala isso? Hã? Pois é. Começa a perder estado de luz. Estado de luz, Porque assim, Vibração. É assim, existe uma contração de energia negativa e energia, e esse estado de luz é o que promove essa relação. Tá? E aí? E aí o que acontece? Quando você pega esse estado de luz, você entra num processo de não perceber a sua qualidade como um ser divino e espiritualizado. Tá? Então você entra num processo de contração da energia, mas de outra forma. Sei lá, por curiosidade, vocês já viram aqueles ovinhos de formiga que tem lá no formigueiro? Não é um ovinho pequenininho que tem um negocinho pretinho dentro? Já viram? Você não olha aí depois. É mais ou menos aquilo ali. Você vira um buraco negro. Vira um buraco negro. Não necessariamente um buraco negro, né? É como se você regredisse a tal ponto de não perceber fragmento de luz. Porque não fala, gente. A luz é o emblema da vida. Você não ouviu falar disso, não? Ô pai, nós seria um caracol todo fechado. Não, aquele ovinho da formiga, ele se aproxima mais daquele. Já coloquei muito pouco no formigueiro. No formigueiro. Não entendi. Já coloquei muita água em formigueiro. Tá vendo? Ih, essa aí não é. Então assim, gente, é só para entender. Aí o que acontece? Por ele não enxergar fragmentos de luz, ele consegue se libertar? Oi, filho? Não sabe nem para onde vai? Pronto. Aí o irmão de luz compartilha o que ele possui. Não é assim que ele já estudou? Então ele concede aquele fragmento de luz para aquela alma novamente. Ela fica compartilhada a energia com ela por muito tempo. Deu para entender? Então, eu aqueles vínculos energéticos que eu senti que a pessoa sente relacionamento, grosseiramente falando. Assim, o irmão não compartilhou com a pessoa fragmento de luz? Sim, é só você compartilhar esse pedaço. Sim, é mais ou menos isso. Aí, naquele momento, além dele se comprometer em guiar ela, ele tem que fazer com que ela retome a sua consciência. Vocês estão me olhando assim? Tudo? Vamos ler. Vocês não entenderam, gente? Eu estava confuso. Ela está na escuridão, se acende na terra. É basicamente isso. Vamos lá. Não, gente, sério, tá dando para entender ou tá confuso? Tem que ver o vídeo, pai. Tem que assistir primeiro para depois debater. Então, peraí. Você falou o que, minha irmã? Não, ela falou que tá confuso. Gente, assim. Vocês entendem que são fragmentos de Deus? Entendem de ti mesmo ou racionalmente? Só racionalmente. Oi? Só racionalmente. O que, meu filho? Fale alto. Não, ele está falando. Tá. Vocês são fragmentos de Deus. Certo? Ponto. Tá bom. Só que vocês entram num processo de descondensação e vão se condensando. Vocês entendem isso também? Entendem mesmo? Então o que acontece? Essa qualidade de energia, ela diminui comparada ao princípio que vocês vejam. Então não pode entender, gente? Mesmo? Pronto. O que você tem que fazer para novamente perceber essa energia completa no seu ser? Transformar massa em energia.
seguir um caminho, né, espiritual. Não é isso, gente? Pronto. Nessa caminhada, eu não consigo, por um longo tempo ou médio, me aproximar dessas energias, porque eu vivi uma vida totalmente desregrada. Entenderam? Aí o que acontece? Eu me desvio do meu destino. É como se eu estivesse quebrando um outro protocolo. Aí a gente pode chamar de código-fonte. E aí o que acontece? Eu não queria falar essas coisas, mas ficou. E aí o que acontece? Essa energia que antes estava já, vamos dizer assim, diminuída, ela perde o seu brilho, vamos chamar assim, completo. Quando ela perde o seu brilho completo, ela não consegue perceber o significado dela aqui. Aí ela cria uma relação de existência própria a tal ponto de viver dentro de um próprio mundo que só ela existe. Essa é a forma ovoide, no sentido assim, subjetivo, né? Para você entender. Uma entropia. Isso. Aí o que o irmão faz? Eu não queria falar isso, mas vamos lá. Quando o irmão Platão fala da caverna, ele está falando de quê? Isso aí dessa forma hoje. Isso. Vamos dizer dessa forma aí, só para entender. Aí, as sombras que são as pessoas que você se relaciona, né? Assim? Pronto. E você não consegue entender que existe luz lá fora. Consegue? Não. Então, lembre-se que um desperta por algum motivo, consegue ir lá fora, vê a luz, se sente libertado, né? E volta para tentar libertar os outros. Mas a depender da força da fé dele, vamos chamar assim, talvez ele não consiga, não é isso? Porque a maioria enxerga o quê? A mesma coisa. E vai dizer quem é que está equivocado, eles ou ele. Então, é mais ou menos isso. Só que assim, quando a pessoa está no estado ovoide, o irmão que tem energia de luz compartilha com ele. É como se desse a ele um fôlego temporário para ele alcançar novamente esse estado de consciência e se perceber momentaneamente como um ser de luz. Deu para entender agora? Entenderam, gente? Não espelho de luz para ela. Não espelho de luz. Pronto. Aí a gente fala assim, poxa, eu com esse conhecimento e eu com o olhar espiritual, percebendo que o irmão ou a irmã está passando por esse estágio, como é que eu vou tratar essa pessoa? Esperando o superior dela. Gente, vocês estão entendendo a pergunta? Como é que eu vou tratar essa pessoa? Eu vou maltratar? Ela vai me gritar, vai tentar me agredir, vai dizer que não acredita em mim. Eu vou dizer, então vai embora daqui, que você não presta. Eu vou fazer isso? Não. Eu vou fazer o quê? Cuidar, não é assim? Ter paciência, não vou julgar, não vou deixar que as pessoas julguem. Não é assim? Mas a gente consegue fazer isso? Você falou tão rápido assim? Olha, vamos sintetizar a coisa, porque tem um negócio para discutir. Olha só. Existe uma vontade de se trabalhar dessa forma. Existe. Só que ela não é totalmente completa. Elas são recortes dessa intenção. Recortes é legal, mas não é o ideal. Deu para entender? Mesmo? Então, assim, muitas vezes as pessoas assim, poxa, Platão, o senhor falou aquilo, fez isso, e eu não gostei, e que foi isso, foi aquilo, e... Olha, se vocês forem tentar entender as coisas pela forma que vocês compreendem o mundo, vocês mesmos, as pessoas,
possa ser que esteja corrompido, né? A maneira que você vai entender o que está sendo feito. Por quê? Muitas das vezes, situações como essa, em que a pessoa está no estado ovoide, aparecem. Não, desculpa, estado. Aparecem. Outros casos também que a gente já discutiu, né? E aí o que acontece? Muita gente eu vejo que critica, que fala, que diz que a pessoa é muito fraca, não tem. Fala, gente, fala. E aí, assim, a gente tem que se desdobrar em energia para poder manter um campo de atuação com ela, para que ela não desista de se recompor espiritualmente. Posso fazer? Eu vou tentar fazer isso. Eu vou terminar só e abro e depois a gente volta aqui para. É porque só para não. Né? Aí, o que eu estou tentando dizer, gente, assim, de maneira bem. Sei lá. Sincera. Ó, independente do que a gente pense, a gente faça, se a gente se der o melhor, tem que ser o melhor de fato. Não é eu imaginar que eu estou dando o meu melhor. É diferente. Só que falar isso para as pessoas é complicado, porque ela acredita tanto que ela está fazendo o melhor, mas que no fundo não está, que se você tentar falar isso, ela vai dizer logo o quê? Ah, então, não sei. Eu nem vi mais aqui. Se ele está me dizendo isso, é porque ele não acredita em mim. A questão, gente, não é essa. É falar, ó, você está fazendo um trabalho, mas está incompleto. Você tem desejo de realmente perceber ele de forma assim, totalmente holística, né? Não, a pessoa vai chegar nesse ponto mesmo de... Então, assim, a gente nasce, né, dentro de uma ideia, existem, né, os problemas, mas eles existem muito mais para poder colocar você num momento de reflexão do que no momento de você estar cultivando críticas. Deve existir processos de arrumar, organizar. Ninguém está falando disso. Está se falando de que, às vezes, as coisas que estão acontecendo ou acontecem têm propósito. Agora, a forma como você enxerga isso, às vezes, acaba sendo compartilhada ou compartilhada e gera todo um desconforto, porque as pessoas elas não conseguem entender que vocês estão num processo de quê? Transformação, aperfeiçoamento, de se descobrir, de entender o outro, de entender o que eu vim fazer aqui. Então, isso são coisas que levam tempo. Tempo porque muitos de vocês estavam presos no estado ovoide. E aí, admitir isso é difícil. Porque, muitas vezes, a relação de identidade com o ego que você teve quando estava no estado ovoide é muito grande. E desconstruir isso dentro de uma ideia direta afeta novamente o consciente da pessoa. Então você cria uma relação para ela se identificar novamente com a sua existência e promover um estado de transformação necessário para, vamos dizer assim, estimular as outras pessoas a se transformarem. Ficou claro? Ou não? Então, assim, é um caminho, é um desafio, mas é algo revelador e libertador. Então, por isso que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender certas coisas, mas não é por maldade. É porque realmente existe uma limitação temporária que causa a ela aquele desconforto de não poder estar ali envolvido diretamente com as coisas assim, talvez de conhecimento. Então, o que nós temos que fazer? Ajudar essas pessoas com carinho, com sentimento. Ó, meu irmão, não se preocupe não. A gente está aqui
A gente pode estar até demonstrando um pouco mais de conhecimento. Mas não se preocupe. A gente vai tentar ajudar você da melhor forma possível. Então, tem pessoas aqui que elas passam por esse processo. Eu vou perguntar a elas se a gente pode falar o nome, né, a elas. E vou mostrar aqui como é que elas pensam, como é que elas estão, como é que elas estavam. É importante. Oi? É importante vocês entenderem, às vezes, como é que essa mentalidade funciona. Então, assim, diante de tudo que a gente conversou, do que a gente assistiu, tá? Eu vou só passar mais uma coisinha, vou abrir depois para César, mas é só para a gente refletir, viu, gente? Meu filho, você vê o negócio do preto velho com... A imagem. Tá na ponta ali. 2 minutinhos, gente. Por que vocês ficaram tudo caladinho assim? Olha, só tá compartilhando sua energia. Quantos ovos de formiga? Tá dando para ler, gente? Eu vou ler como assim, me ajude. A alma sempre sabe, ou melhor, a alma sabe sempre o que fazer para se curar. O desafio é conseguir silenciar a mente para poder ouvir. Quer que repita? Não? Vocês entendem o que a partir dessa afirmação? Ali não sou eu não, gente. Parece. Eu tenho os olhos verdes. Sempre tem que ser mais bonito. Esse que é bonito. Esse ovo de formiga. Esse aí eu vou levar. Quanto mais você se silencia, mais você consegue ouvir. Gente, o que vocês entendem por isso aqui? Quanto mais silêncio interior você Vou comentar a imagem, então. Deu, melhorou? Vem aí quem tem uma voz de... A alma sabe sempre o que fazer para se curar. O desafio é conseguir silenciar a mente para poder ouvir. Pronto. Fechou? Tem alguma dúvida do que nós conversamos hoje aqui, desse ponto até agora? Quem depois sair falando aí fora, vou derrubar. Eu tenho uma dúvida. Derrubar. Oi? Tenho uma dúvida. Sobre o processo do ovoide, só para concluir. Certo. O ser humano se projeta ou reencarna? E se projeta, quem vira ovoide é o personagem ou é a consciência? Eu vou fazer o seguinte. Vamos depois marcar uma reunião só sobre isso, né? Que é um assunto muito extenso. Não é só em você não, meu filho, pelo amor de Deus. É só que eu vou abrir ali para César, e aí senão a gente se perde aqui um pouquinho. Mas assim, vamos depois conversar um pouco sobre isso. Porque a ideia de chamar a atenção de vocês é assim, ó. Se vocês não souberem o que estão fazendo, vocês são tão doentes quanto as pessoas que vêm aqui buscar ajuda. Entenderam? Ofendeu alguém? Então, se eu souber o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu não souber o que eu estou fazendo, eu sou tão doente quanto as pessoas que vêm buscar ajuda aqui. Sim, César. Depois de César eu quero falar. Tá bom, meu irmão. Aí a gente... Vai passar o vídeo da menina? Vai com a luz. Vai com a luz? Ó, eu vou... Não assim, porque a gente vai trabalhar aquele tema da água, aí eu queria deixar pra... junto, viu? Não é nada... É porque assim... senão o pessoal vai ter mais dúvidas, aí vai. Vai passar de aqui. Sim, César. Eu tenho duas perguntas. A primeira está relacionada à questão da assistencialidade, né? Como o senhor fala de ovoide, né? Depressão, etc. E tal, o senhor está dando uma medida para a gente de como assistir melhor as pessoas que aqui chegam e buscam ajuda, né? Certo. Eu fico observando, né, leituras, vídeos, né, comportamentos de pessoas que têm uma certa influência no mundo espiritual brasileiro e mundial, como elas assistem. O senhor também tem um perfil, né? Você acha? A casa tem um perfil dela de assistência. A minha pergunta é a seguinte, é só para entender em que medida se conta a assistência que foi promovida na seguinte passagem do livro Nosso Lar. Existe uma senhora que procura ajuda
em nosso lar, né? E ela passa por várias vigilantes, consegue passar por várias vigilantes. Quando ela está conseguindo entrar na cidade, né? Ela é acionada o vigilante principal e ele, ao questioná-la, a respeito do que ela tinha feito em terra, né, dos pré-espíritos dela, tinha vários pontos, e ela se colocou de uma forma assim como uma pessoa que não tinha nenhum tipo de remorso a respeito das práticas que ela vinha fazendo quando encarnada. Então, diante daquela situação, esse vigilante tomou a seguinte decisão: eu tenho responsabilidade para com essa cidade e ela não está em condições de ser ajudada em função do nível que ela se encontra de ilusão em relação ao que ela provocou em terra, né? Então ela precisa ficar onde ela se encontra, que ela estava no umbral, né? Na situação de umbral, para depois, no momento futuro, ela vir a ser socorrida por essa cidade, né? Por esse local aqui, ser assistida aqui nesse local. Eu gostaria da sua opinião a respeito disso. A segunda questão, só para complementar, é a respeito do... Foi bom o senhor ter tomado, né? Ter tomado essa questão a respeito da visão, né? A visão da casa, um estado ideal que a gente busca chegar. Isso vai ser construído, vai ser compartilhado com as pessoas daqui a um determinado momento. O senhor fala em um hospital que hoje o senhor trouxe uma casa assistencial com uma percepção espiritual muito mais aprofundada do que a gente tem hoje. Eu gostaria que o senhor conversasse lá em cima e trouxesse um contorno mais bem definido, porque a tendência é que todas as casas cheguem a um determinado nível desse tipo que o senhor está colocando, tá? Mas só que a gente precisa de uma característica do São Germano, algo que seja a cara de São Germano, entendeu? Mas tem, vocês. Ó, assim, gente, é só para vocês, em algum lugar, eu sei nem se vocês pesquisaram, do planeta, vocês já ouviram falar de ajuste de realidade? Não. Já? Nem ajuste de alma. Enfim. Então, assim, eu posso dizer que o Saint Germain é característico ou especialista no ajuste de realidade? Sim. Posso, meu filho? Então, assim. A gente consegue enxergar tudo, né? Não, eu sei, não, eu tô falando assim, gente. Pelo amor de Deus, tá? A gente tem que ser verdadeiro, né? Sim. Às vezes pode ser até amargo, mas verdadeiro, né? Tem pessoas que têm resistência a fazer exercício. Ou trabalhar. Não é isso, meu filho? Sim. Muita. E chega lá assim mesmo. Então, eu acho que é um negócio meio horrível, né? O negócio ficar parado. O negócio é se mexer mesmo. Não, meu irmão. Tem outros, né? Trabalhos aí. Mas assim. Quem trabalha, gente, pelo amor de Deus, não é propaganda não, tá? É só pra gente entender as coisas, né? Quem trabalha, diz que adora, não é isso, meu filho? E, pelo menos conversa comigo, pouco, Antônio. Eu aprendi tanta coisa, a ter mais paciência, a me controlar, a não ser tão nervosa, porque aquele estado, né, de você tentar acalmar a mente, ajuda as pessoas a perceber as coisas, né, de outra forma. Então você vê que às vezes a pessoa ainda não está preparada para desenvolver aquele tipo de trabalho. Mas não quer dizer que ela não vá. Aí quando ela for, quem é que vai passar para ela a segurança daquele trabalho? Quem já está fazendo. Quem já está praticando, não é assim? Pronto. Então assim, essas pessoas, elas vão ter um nome engraçado aqui, né? Como é que fala mesmo? Expertise. Isso. Não é outro engraçado. Mas outro engraçado é expertise, know-how. Esse aí. Para poder compartilhar com elas e elas se sentirem seguras do que ele está fazendo realmente tem todo um sentido. Porque aquilo deixou algo de ser algo temporário, momentâneo, para virar um sentimento dele. Aí eu compartilho o que eu tenho, não é assim?
Aí ela vai entender como verdadeiro. Porque até então é um fragmento de sentimento que ainda não está totalmente completo. Não só a segurança, como também o que falar. Isso, né? Todo um conjunto de características que ali. Aí, por exemplo, a gente tem tratamento de espaços vazios. Você já ouviu isso em algum lugar? Não. Peraí, gente, eu estou tocando esses assuntos, mas, por exemplo, as outras técnicas são tão importantes quanto. Eu só estou dando assim o reiki já é conhecido mundialmente, mas ele começou em algum lugar. Não é assim? Não é assim? Eu estou só dando, né? Aí tem meus irmãos, minhas irmãs que já trabalham com isso, já vê as coisas, já pulsa e emociona. Aí quando às vezes até ela fala ou ele fala, a pessoa fica assim, ou será que ela está viajando? É a primeira coisa que fala. E aí não procura ver que aquilo é um sentimento dela, que ela está evoluindo com aquilo, Aí quando ela precisa também entender, quem é que vai ajudar ela? Talvez essa pessoa que ela criticou. Né? Então você vê que as coisas, né, elas criam um movimento, mas elas precisam se corrigir. E a correção, ela acaba acontecendo de uma forma mais inesperada, que às vezes vocês não estão prontos para entender. E assim, gente, sei lá, tem pessoas que elas, sei lá, veio de outra vida. Por um acaso parou aqui. Aí ela precisa trabalhar certos aspectos que ela mesma se comprometeu a aperfeiçoar. E ela disse, eu quero que você, meu irmão, ou minha irmã, me diga isso, isso e isso. Porque eu vou desenvolver uma capacidade de entender o que você está falando, vou usar a minha fé sobre a espiritualidade e não vou me abalar com isso. Aí o irmão ou a irmã vai e faz. Eu estou falando assim, gente, no nível espiritual, tá? Aí a irmã ou o irmão diz logo, poxa, fulano fez isso comigo, eu não aceito, eu não concordo. Aí a gente chega assim, olha, gente, calma, não é por aí. Não, o senhor gosta de botar panos quentes. Aí eu tenho que parar, né? Para. Sim. E o que é que você acha? Não, que fulano fez de propósito, que Beltrano fez assim, e que está errado, e que está certo. Em nenhum momento ela parou para ouvir o que estava tentando ser dito. Ela só queria colocar a condição de que o que ela estava falando estava totalmente sendo verdadeira, e que não cabia nada para refletir. Então, essas coisas a gente tem que estar atento. Poxa, fulano falou isso, mas peraí, será que é isso mesmo? Será que não seria uma forma de trabalhar ela ou ele? E eu levei a coisa ao pé da letra, da minha forma, e agora eu tenho que colocar isso para que também as pessoas entendam que eu também estou falando a verdade. Então, essas sensibilidades, a gente tem que estar assim, bem atento mesmo, porque diante de certas divergências, acaba se abrindo o quê? Uma lacuna. E essas lacunas, para fechar, dá trabalho. Dá trabalho bonitinho. Porque os irmãos invadem, chega para você e diz, eu tenho direito. Você percebe que ele está falando a verdade e tem que estar trabalhando para contornar o que ele está tentando fazer. Então, assim, por isso que a gente pede, gente, antes da gente definir uma coisa como o fulano está desequilibrado, vamos primeiro refletir, olhar, se afastar um pouco, deixar ele ali. Porque tem coisas que às vezes a gente toma decisões, mas a gente toma decisões embasadas. E a gente assume a responsabilidade. Mas vocês estão caminhando nesse sentido e não estão totalmente prontos. Ou seja, não podem assumir ainda certas responsabilidades de estar atuando em outras pessoas. Olhem o que eu estou falando, não é trabalhando, atuando. Há uma diferença muito grande. Tá? Então, assim, faltou outra pergunta de César, né? Eu vou responder a pergunta de César.
Aí a gente vai para outra sala, viu, gente? Para o pessoal da o vídeo, né? Eu vou responder só isso aí e passo o vídeo, tá? Viu, Sérgio? É o seguinte, ó. Esse caso daí que a moça tem que voltar lá para o umbral, não é isso que está falando? Voltar para o umbral, porque ela ia contaminar, né, lá a sociedade, não é isso? É mais ou menos isso? É o seguinte, gente, ó. Mundo espiritual tem uma diferença enorme com a material. Lá não tem assim, poxa, tadinha dela, a gente vai deixar ela sozinha. Lá não existe isso não. Existe assim, ó, estado de razão. Se ela for comprometer aquela estrutura, é mais fácil ela voltar para o formigueiro. Então lá, eles trabalham com lógica e não com emoções. E o que impede disso ser feito aqui também? Olha só, olha só, é assim, ó. Vocês, sinceramente, acham que estão no estado espiritual? Não, é assim, olha o que eu disse. Há uma diferença enorme entre estar aqui no estado material e estar no estado espiritual. A energia é outra, as pessoas estão com a cabeça em outro sentido. É diferente, né? O destino é bem claro para cada um, a forma como as coisas. Aí tem lá o destino tudo arrumadinho, organizado. Aí eu digo assim, eu acho que eu falo assim, acho que vai entender melhor. Por exemplo, se a medicina material diz o seguinte, que se uma célula perder o sentido do caminho, ela perde a qualidade de estar rotacionando, não é isso? Aí, a depender da cristalização daquele espaço, não se torna um câncer, não é isso? É a mesma coisa essa pessoa lá dentro do sistema, lá no astral. Ok, eu entendo que somos diferentes. Eu falo só que esse princípio poderia ser também usado aqui. Ah, não, desculpa, aí voltando pra cá. É isso que você tá falando? Voltando pra cá, né? Olha, eu sei, mas assim, aqui materializado, né, o estado da matéria, ele tem que se envolver com emoções, né, e com lógica. É como se fosse uma coisa assim, relacionada em um momento um, relacionada no momento outro. Eles têm que caminhar juntos, né, vamos chamar assim. E por eles estarem caminhando juntos, a depender das circunstâncias, por exemplo, numa situação dessa que a pessoa vem do estado ovoide, como é que você vai aplicar a lógica? Tem como? Hã? Entendeu, meu filho? Não tem como, você vai ter que usar emoções. Mas eu digo, se ela, por exemplo, comprometer o coletivo, eu não poderia usar essa lógica? Ah, sim, ó, por exemplo, se ela for comprometer o coletivo, eu tenho que assumir a responsabilidade de fazer isso. Então, assim, por exemplo, vamos dizer que existe esse sentimento de que vai comprometer o coletivo. Mas se não for... Não, mas é isso que eu estou falando. Se não for, você deixou a oportunidade passar também, não foi isso? Mas como é que você vai ter certeza? Orar espiritual. Então. Sim, eu estou dizendo que eu tenho. Não, eu sei, mas para chegar nesse ponto, com tanta certeza, tanta veemência, eu não tenho que estar com orar espiritual? Aí por vocês não possuírem, vocês vão ter que confiar em quem? Em mim. Não, gente, calma. Confiar em mim, diga assim. Então, por exemplo, se eu tomo decisões, se eu mantenho certas pessoas, se deixo acontecer outras, tem todo o sentido. Só que assim, eu quero falar, mas vocês não estão preparados para entender. O problema é esse. Não, tudo bem, mas o princípio pode ser aplicado. A questão só é que tem que olhar. Espiritual. Mas aqui, irmã, não tem assim uma pessoa ainda com esse estado completo.
pessoa que desvia, só complementando essa pergunta, sabe, pegando nossa parceria aqui, uma pessoa que se desvia do projeto existencial dela, ela, ao mesmo tempo que ela está prejudicando a si própria, ela pode também estar prejudicando o projeto existencial do outro. Isso. Pode. Mas assim, ó. Você lembra de Judas, né? Judas? Há muitos anos, antes da gente conhecer a espiritualidade, né, a gente vendia Judas como um quê? E hoje? Não. Dicionário. Né? Hoje. E se a gente não desenvolver um intelecto, conhecimento, olhar espiritual, a gente ia chegar a essa conclusão hoje? Que Judas não era um traidor? Então, quantos anos a gente se enganou com isso? E está impregnado em vocês. Aí eu chego hoje, alguém, ou várias pessoas, gente, Judas nunca foi traidor. Ele foi o único que aceitou o destino dele. Aí o pessoal, como assim? E fulano, Beltrano? Não tinham 12 apóstolos? Mas só um não aceitou? Não é assim? Para olhar. Aí hoje a gente vê Judas. Aí depois, né, dessa descoberta, saiu o que? O Evangelho, não foi isso? O Evangelho de Judas. Para quê? Para deixar claro o que ele pensava. Mas antes vocês não estavam prontos para entender isso. O Evangelho não poderia aparecer. Aí o que acontece? Deixou de ser traidor para ser o quê? Um ser iluminado, missionário, uma pessoa que reconhece o seu destino. Então a gente tem os exemplos, a gente tem mas a gente não consegue relacionar diretamente as coisas. Porque a gente está preso ainda a determinadas questões que levam a gente a pensar só de uma única forma. E essa única forma, às vezes, chega lá na frente e diz assim, poxa, eu pensava que fulano estava equivocado, mas ele estava estimulando em mim sentimentos esses que hoje eu consegui evoluir. Nesse sucedor também, nesse fofo. Gente, vocês estão entendendo? Quem você parece que está tentando lhe prejudicar, pode estar ajudando. Porque ele forçou tanto você a estudar, a ver outras coisas, a tentar entender outras, a ver outras. Quando você vai ver, você se tornou um ser pronto por causa do defeito do outro, dentro do seu olhar material. Entendeu? Então assim, gente, quando eu falo assim, eu não quero colocar as coisas em divisões. Eu quero colocar as coisas dentro de um olhar ampliado e que faça com que vocês percebam a verdade. É a mesma... Isso aqui não vai dar para ver não, né? Aqui a garrafa, né? De novo. Vocês conseguem ver os cristais que estão aqui? Não. Mas uma menina, que a gente conversou, que o rapaz vai passar depois, né? Um estudo. Ela entendeu que esses cristais que estão aqui, para tornar a água purificada, tem que estar no estado perfeito. Ela usou que energia? Que é chamada de quê? Termonuclear. Energias num grau de movimento intenso capaz de modificar o estado da matéria. Então, assim, essa questão que a gente está conversando é importante, porque a gente está desbastando aquelas energias primitivas que a gente carrega. E outra, a gente não sabe o que no passado aconteceu entre mim e aquela pessoa. A gente não sabe. Eu queria que o senhor fizesse uma sessão aqui para contar para a gente. Eu posso, mas a gente só vai sair no final do ano. Mas eu vou ter que fazer isso, porque eu estou vendo que o negócio está ficando estreito. E clareava logo e acabava logo com isso. Pronto. Então a gente vai fazer isso um dia, quando Deus permitir. Sim, meu filho, você queria falar alguma coisa? Até agora, Até agora, nós falamos só sobre o micro.
eu me considero uma pessoa muito boa, essa coisa toda. Ou eu me considero uma pessoa ruim, mas é sempre mico. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que pode ser respondida agora, mas pode ser depois, pelo seguinte: nós estamos vivendo uma época no país de muita falta de discurso, muita falta de vergonha. Nós estamos vivendo, assistindo líderes políticos se dizerem honestos, bacanas, essas coisas todas, e quando chega no poder, a coisa muda. Isso é coisa só minha? Não. Todos nós estamos vendo isso. Olha, eu pergunto o seguinte: há uma condição de punição dessas pessoas? São boazinhas, são ótimas, enquanto não chegam no poder. Quando chega no poder, muda tudo. Então, nós vivemos num país onde chegamos ao ponto de ver 3 ex-presidentes da República na cadeia. Isso aí é o macro. Isso não passa pelo que a gente está dizendo aqui em termos de chegar até lá. Eu não estou dizendo que aqui está errado, né? Longe de mim está isso. Se eu achasse que estava errado, eu não estava aqui. Mas veja bem, o que está acontecendo agora? Eu vou perguntar ao pai Antônio o seguinte: será que esses políticos que estão na cadeia, 200 anos de prisão, 200 anos de prisão, são quantas encarnações na cadeia? Até onde isso é verdadeiro? E a gente ainda está passando no momento de estar vendo todo mundo perdoado. Aonde é que a gente vai chegar? Se puder responder agora, não puder responder. O pessoal sempre leva essas questões complexas da espiritualidade, né? E falando, né, de questões como essa, né, posição política, não é isso? Ó, primeiro, a gente tem que entender o seguinte: isso é reflexão mesmo, não tem jeito não. Nós estamos na terra azul ou cinza? Não. Todo mundo concorda ou fica naquela coisa assim: ah, pai Antônio falou, né? Chegaram à conclusão? Não. Deve ter coisa melhor, né, Hã? cara? Por lógica, deve ter coisa melhor do que isso aqui. Não, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, eu vou afirmar que a Terra Azul é um lugar de paz, todo mundo é amigo, todo mundo se gosta, todo dia é azul. Né? Aquela coisa lá. Chega aqui na cinza, a pessoa às vezes acorda mal-humorada, diz que vai matar aquelas conversas todas, né? Aí assim, existem questões que se fala assim: todo mundo merece uma oportunidade, né assim? Mas como é que eu vou saber que de fato você mudou? Testando. Vocês conhecem outro jeito, gente? Eu não conheço. Aí eu pego vocês e faço assim, ó. Você vai passar mais um tempinho aqui. Prove que você é uma pessoa digna, que eu trago você pra cá. Aí tem esses carinhas aí, tem fulaninho lá, né? Aí vem aquela questão, né? Tudo bem. Eles vão ser julgados, vão. Espiritualmente, vão. Mas, necessariamente, o que foi que eu aprendi com tudo isso? Fica essa reflexão, pra gente, quando for conversar também sobre o ovoide, aí a gente entra nesses métodos, certo? Que é bom a gente refletir, não é bom? Ah, não, refletir, reflita. Porque assim, olha,
Meu filho, é só claro. Se eu roubar um centavo ou 1 milhão, existe alguma diferença? Não. Não é isso? Eles estão lá fazendo aquilo. Mas se eu estiver fazendo a mesma coisa, mas só que de forma diferente, eu sou tão diferente quanto eles? Não. Aí é uma pergunta que cabe reflexão. E, por exemplo, sei lá, você está no trabalho, não é assim? Aí existe uma suspeita de que vai demitir, né? Cortar, né? Naquelas 2 pessoas. E as 2, de alguma forma, descobrem que vai existir isso em algum momento, que as 2 vão ser avaliadas. Vocês já perceberam que uma vai fazer com a outra? Não? Só para a gente refletir. Você acha que uma vai abraçar a outra? Não, amigo, amiga. Fica a melhor. A gente vai se esforçar junto e eles que vão decidir. É assim que acontece? Acontece o quê? Rapaz que vai. Aí ficou. Aí essa mesma pessoa que ficou vai para um pedazinho ali, né? Senta comigo, rapaz, que cara ladrão, viu? Rouba e fica do mesmo jeito, sendo que ele fez uma coisa parecida, não tão igual quanto o outro, mas não deixa de ser a mesma coisa. Eu não sei se deu para responder ou se ficou mais confuso. Aí o que acontece? A média vai colocar aquilo lá em cima. O que vocês pensam, representam. Tudo bem que tem um ou outro que consegue, né? Mas ele não determina a massa, determina. Ele contribui para tentar alterar a coisa, mas ele consegue? Não, sozinho não. Então a massa determina o que aquilo representa. Aí o pessoal brinca assim, a gente só tem aquilo que... Só que dói, gente, ouvir isso. Dói muito. Dói. Aí por doer, eu prefiro entender que quem está lá não presta, é descarado, né? Que a gente olhe a entender certas coisas na prática, machuca que é uma beleza. Pai, Paulo, em cartas aos políticos, ele fala que respeitem os governantes porque eles foram eleitos por Deus. Eu vim entender isso há quase uma semana atrás. Então, assim, as coisas vão mudar, gente? Vão. Né? Eles vão passar por processos, vão mudar. Agora, sim, em relação a eu perceber isso, demora um pouco, porque eu ainda possuo resquícios das mesmas coisas que eles. Deu para entender, gente? Hein? Então, assim, não, eu acredito que a mudança vai existir, mas assim, vocês entendem que não é uma coisa tão simples? Eu estou cobrando uma coisa que eu não posso oferecer. Posso? Não posso, porque eu não tenho. Então, eu tenho que fazer o quê? Me trabalhar, me possibilitar perceber essas coisas na prática e a partir daí eu conseguir alcançar momentaneamente ou talvez dentro de aspectos, né, de recorte, o que realmente certas situações significam. Que assim, ó, é fácil eu chegar assim, poxa, fulano tá roubando, mas sei lá, vou botar você lá. Aí você diz assim, não, pai, eu não vou roubar não aqui comigo, mas eu vou botar você lá. Você vai roubar. Não, pai, você está equivocado. Pare com isso. Você fala isso de mim. Meu filho, sabe qual é a parte mais dolorida para mim? Eu sei que você vai fazer. Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu fiz. É uma maneira de falar. Aí você fala assim, pô, pai Antônio, você tem certeza? Pior que tem, meu filho.